Muito obrigada, Daiane, Renan. Eu queria complementar também, dizendo que eu sou economista do IBGE, né? Então eu trabalho, anteontem eu completei 26 anos de IBGE, trabalhando na diretoria de pesquisas. Então, também tem uma bagagem muito extensa na área, né, de dados estatísticos e metodologia, né? Trabalhei tanto na área das pesquisas econômicas, da diretoria de pesquisa, agora estou trabalhando mais na área social, estava acompanhando também agora o censo demográfico, então já tem uma bagagem, né, extensa, podemos dizer assim. E eu também tenho esse trabalho de assessoria acadêmica, né? Eu tenho uma página no Instagram, que é a Orientação Acadêmica, desde 2018, em que eu justamente tenho foco em auxiliar os estudantes que pretendem participar do processo seletivo de mestrado e doutorado, né? Então, a principal dificuldade, normalmente, é a elaboração do projeto de pesquisa. Então, ao longo desse tempo, eu já estudei muitos projetos, já, né, contribuí com vários alunos, e eu percebi que, realmente, a metodologia é assim, um elemento que os estudantes costumam realmente ter muita dificuldade, né? Então, normalmente, eles conseguem investir na escrita do referencial teórico, né, na problemática, mas quando chega na metodologia, a gente observa que existe, de fato, essa dificuldade, né? Porque o que me parece que assim, os estudantes atualmente não conseguem, acho que, entender o nível de profundidade que o edital exige, né, nesse elemento da metodologia, né? A gente entende, né, que muitas graduações não investem, né, nesse conhecimento para os alunos, então existe essa lacuna de conhecimento, né? Então, quando eles se deparam com um edital, né, de seleção, a gente vê que vocês têm muita dificuldade, né? Então, assim, ao longo desse tempo, eu pude observar assim, 2 problemas maiores na elaboração da parte metodológica, né? De um lado, normalmente vocês não investem, né, na escrita, né? Normalmente são sessões em que são muito curtas, né? Então não são muito bem desenvolvidas. Então, muitas vezes elas são um pouco superficiais, assim, vocês têm que se atentar mais para o edital, verificar quais são as etapas, né? Quais são as seções da metodologia que o edital está exigindo, né? Você precisa investir na parte metodológica, né? E fazer também uma conexão dos métodos com os objetivos, né? Porque os métodos nada mais são para atingir os seus objetivos de pesquisa, né? Então, ocorre também uma confusão entre objetivos, né, que o professor de ontem explicou muito bem aqui para vocês, e os métodos, né? A gente observa que existe uma confusão na hora da escrita também. Existe essa dificuldade de vocês na hora da escrita dos objetivos e dos métodos. E no final, assim, tem que haver justamente uma conexão entre essas 2 partes, tá? Isso que é importante. Então, vamos começar aqui. Então, assim, o que é a metodologia, né? O que é a banca de seleção ou de mestrado, doutorado, ou do seu TCC, né? O que ela espera encontrar na seção de metodologia? Ela vai querer a descrição dos procedimentos técnicos, né, e dos instrumentos que você vai utilizar para executar a sua pesquisa. Quer dizer, você tem que mostrar como que ela vai ser realizada, o passo a passo da sua pesquisa. Tá? Porque, através da escrita da metodologia, você vai conseguir explicar para os professores da banca que você consegue atingir os objetivos explícitos na sua pesquisa. Então, se você colocou seu objetivo geral, se você colocou seus objetivos específicos, né, que são as etapas da sua pesquisa, você aqui na parte metodológica, você vai precisar detalhar também
como você vai executar a pesquisa, de fato. Existem vários tipos de método de abordagem, né? Eu trouxe para vocês os dois principais, né? Que são os métodos indutivo e dedutivo, né? Existem outros métodos, mas eu não vou abordar todos aqui. Então, assim, o método indutivo de pesquisa é aquele que a gente vai começar com uma observação específica de um fenômeno, né? E depois, ao longo da pesquisa, a gente vai conseguir fazer afirmações gerais, mais generalistas. Por outro lado, o método dedutivo é aquele que a gente começa com uma observação geral, com uma lei geral, para depois, ao longo da pesquisa, a gente partir para as informações mais específicas. Tá? Existem outros métodos, tem método experimental, tem método hipotético dedutivo, né, mas eu não vou tratar deles aqui. O edital de seleção pode pedir para você apresentar também qual vai ser a natureza da sua pesquisa. Né? Então, se houver essa solicitação, existem basicamente dois tipos de pesquisa, né, que seria a pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Tá? A pesquisa pura ou básica, né, ela é aquela que você vai estudar basicamente teorias, né, ou metodologias. Então, você, através da sua pesquisa, você vai buscar um avanço no conhecimento teórico. Então, você vai pegar uma teoria e vai querer avançar dentro daquela teoria. Tá? Ou então dentro de uma determinada metodologia. Então, isso é uma pesquisa pura, uma pesquisa básica. Né? Então, por exemplo, a gente tem a teoria da relatividade, na economia a gente tem a teoria keynesiana, tem a teoria pós-keynesiana, que se desmembrar em outras, né? Teoria novo keynesiana, novo desenvolvimentista. Então, você tem, né? Você pode querer estudar teorias, né? E avançar na teoria existente. Então, se a sua pesquisa é nessa linha, então você vai fazer uma pesquisa pura ou básica. Agora, se você vai fazer uma pesquisa, né, em que você já vai se apropriar do conhecimento existente, né, para geração de algum conhecimento prático ou para propor políticas públicas, né, ou então para propor soluções, né, que sejam de interesses locais, sociais, econômicos, interesses territoriais ou regionais, você vai ter uma pesquisa aplicada. Tá? A pesquisa aplicada ela vai servir tanto para o mestrado acadêmico ou doutorado acadêmico, ou para o mestrado profissional, doutorado profissional, gente. Tá? Os dois tipos de pós-graduação podem ter pesquisa aplicada. Tá? Então, por exemplo, quando a gente estuda, a gente vai analisar as metodologias digitais em escolas públicas, né, de ensino, não estou conseguindo estar tarde aqui, né, de ensino médio, né, no município do Rio de Janeiro em 2023. Né? Então, você fazer essa análise das metodologias digitais que são utilizadas em escolas públicas, né, fazer uma avaliação, né, propor melhorias, né, nessas metodologias, a partir da sua pesquisa, você está fazendo uma pesquisa aplicada. Tá? Se você vai propor um aplicativo para melhorar o ensino para estudantes autistas que estejam no ensino fundamental 1, né, a partir na pesquisa do seu mestrado profissional, você quer fazer um aplicativo em que você queira fazer uma cartilha, você vai fazer uma pesquisa aplicada. Tá? Uma outra solicitação que é muito comum nos editais, né, e nos programas, né, de graduação e de pós-graduação, você também tem que fazer o seu projeto de qualificação, como é a sua pesquisa em relação aos objetivos dela.
tá? Se ela vai ser uma pesquisa exploratória, se ela vai ser uma pesquisa descritiva, ou se ela vai ser uma pesquisa explicativa, tá? O que é uma pesquisa exploratória, gente? A exploratória é quando a gente busca informações, né? Busca texto, né? Busca dados estatísticos, a gente formula problemas visando a construção de hipóteses em cima do que a gente deseja estudar, em cima daquele tema. Então, a gente vai explorar, né, material relacionado ao nosso tema, né? Vai pensar um problema, vai pensar nas hipóteses, né, e vai desenvolver a nossa pesquisa a partir da exploração dessas informações que a gente coletou. Textos, dados, jornais, né, entrevistas, né, várias informações que você consegue levantar para poder fazer uma pesquisa exploratória. Então, existe a interferência do pesquisador, né, numa pesquisa exploratória. Diferentemente da pesquisa descritiva. Tá? A pesquisa descritiva, ela não formula problema, né, não constrói hipóteses, né? Ela é somente a descrição dos dados que você levantou, tá? Então, por exemplo, hoje teve a divulgação do PIB, do IBGE, 2,9% de crescimento do PIB em 2022. Né? A análise que o IBGE coloca sobre a evolução do PIB, né, é totalmente uma análise descritiva, né? O técnico do IBGE não faz nenhuma suposição, não formula nenhuma hipótese, ele somente descreve as informações relacionadas aos dados. Tá? Então, se você quiser fazer uma pesquisa descritiva, é isso. Você não precisa nem formular problema, nem hipótese. É só você escrever sobre os dados que você levantou. Tá bom? Um outro tipo é a pesquisa explicativa. Essa já é um pouco mais complexa. Né? Então, quando a gente já está dentro do mestrado ou já está dentro do doutorado, muitas vezes nos é demandado que a gente consiga analisar fenômenos, analisar situações de uma forma um pouco mais complexa, né? Que não seja somente explorar o que já se conhece, né? E nem também muito menos descrever, tá? Os dados. Então, a pesquisa explicativa ela é um pouco mais complexa porque ela vai querer identificar e explicar as causas de determinado problema relacionado ao seu tema de estudo. Então, por exemplo, às vezes você pode ser necessário no seu trabalho você fazer uma modelagem econométrica, por exemplo, né, ou estatística, você precisar utilizar hoje em dia, né, o pessoal está usando machine learning, usando, né, várias formas de modelagem de dados, e para você justamente analisar as causas e os efeitos, né, entre as variáveis relacionadas a seu tema. Por exemplo, eu no meu doutorado, eu fiz uma modelagem para analisar as variáveis, né, que interfeririam na condição do jovem que nem trabalha nem estuda, né, que é a minha tese de doutorado, né, os jovens que nem trabalham nem estudam no Brasil de 2004 a 2015. Então, eu fiz um modelo de regressão, né, para conseguir entender que variáveis, né, mais interferem para o jovem estar nessa condição neném. Né? Então, eu vi, por exemplo, que a presença da mãe no domicílio vai diminuir a condição do jovem ser neném. Tá? Por outro lado, a presença de filhos ou de crianças no domicílio vai aumentar a probabilidade daquele jovem ser neném. Tá? Então, isso já se configura uma pesquisa explicativa, em que você precisa saber, conseguir identificar, conseguir explicar as causas, né, de determinado fenômeno. Um outro item, sim, que é muito importante
e que às vezes causa também uma certa confusão, porque também tem a ver com os procedimentos, que a gente vai ver daqui a pouco, os procedimentos técnicos, tá? Porque você tem que explicar como é que vai ser sua metodologia em relação à análise dos dados que você vai levantar, tá? Então, essa análise, né, ela pode ser uma análise quantitativa, se ela somente utilizar dados numéricos ao longo de toda a pesquisa, tá? Se você só for levantar dados numéricos, né, dados estatísticos ao longo da sua pesquisa, você vai ter uma pesquisa quantitativa, só com números. Agora, se você vai fazer levantamento de texto, se você vai fazer uma pesquisa documental, né, se você vai fazer uma entrevista, né, com pessoas, né, para poder conhecer mais o seu tema, em que você vai precisar captar essas informações, né, das respostas, das entrevistas, né, em que você vai analisar informações que estão inseridas em textos, inseridas em documentos, inseridas em entrevistas, em jornais, né, em que você vai ter que organizar essas informações todas, né, de uma forma coerente, você vai estar fazendo uma pesquisa qualitativa, tá? Você precisa organizar todo esse conteúdo, todas essas informações e apresentar de uma maneira organizada na sua pesquisa, né? Então, você vai estar trabalhando com uma pesquisa qualitativa, sem números, sem valores estatísticos, tá? Só com textos, só com informações escritas. Por outro lado, existe um outro tipo de pesquisa também que é muito comum, que é a quantitativa e qualitativa, que a gente utiliza os dois tipos de análise. Então, a gente pode fazer uma pesquisa em que a gente utilize tanto informações estatísticas, né, quanto também os textos, né, os trabalhos que já existentes. Então, na hora que a gente faz uma revisão da literatura, tá? Por exemplo, para eu fazer minha dissertação, para fazer a minha tese, como é que eu fiz? Eu primeiro fiz uma revisão da literatura, né? Então, eu levantei todos os artigos, né, do tema. Né? Mas eu também utilizei uma série de dados estatísticos do IBGE, do MEC, né, para poder fazer também a parte da minha pesquisa, para poder desenvolver a minha pesquisa. Né? Então, eu utilizei tanto a análise quantitativa, com os dados estatísticos, quanto qualitativa, com os textos, né, e com documentos que eu tive que levantar. Então, você pode fazer uma pesquisa em que você tenha análise dos dois tipos de dados. Tudo vai depender do seu objetivo, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho, mais especificamente, dos procedimentos técnicos, né, das pesquisas, da metodologia, desculpa. Né? Óbvio que eu não vou esgotar aqui, né, os procedimentos técnicos que existem em termos metodológicos, são diversos, né? Nós temos muitas áreas científicas, cada área tem as suas especificidades. Então, eu trouxe alguns procedimentos, né, para poder explicar para vocês. São alguns que são muito utilizados, então acredito que sirva, né, para boa parte de vocês. E, repetindo, né, não pretendo esgotar os procedimentos. Aqui serve só como exemplo para vocês poderem entender. Tá? Então, assim, os procedimentos de teste que considero que são mais utilizados pelos alunos são, né, levantamento bibliográfico, pesquisa documental, levantamento estatístico, modelagem estatística. Esse não é tão utilizado, mas como eu sei um pouquinho mais, eu trouxe para vocês. Experimentos controlados, né, na área da saúde, principalmente.
análise de conteúdo e um estudo de caso. Tá? Então, agora eu já vou falar um pouquinho de cada um. O levantamento bibliográfico, né, é quase que obrigatório, né, em toda pesquisa científica, né? Então, se você está fazendo seu projeto, fazendo seu TCC, fazendo sua dissertação, né, seja que trabalho científico você esteja fazendo, certamente você vai precisar fazer um levantamento bibliográfico, né, que é justamente você realizar uma revisão da literatura do tema que você está estudando. Tá? Existem basicamente 3 tipos de revisão da literatura, né? Existe a narrativa, a integrativa e a sistemática. Tá? A narrativa ela é aquela que existe uma escolha meio que subjetiva, né, na escolha dos trabalhos, né, na hora que você faz a revisão. Né? Então, ela cientificamente é considerada a menos adequada. Né? Não que não existam bons trabalhos com base em revisão narrativa, não estou falando isso. Né? Eu já sei que existem ótimos trabalhos com revisão narrativa, mas comparando com a integrativa e a sistemática, é a que tem o menor rigor científico. Tá? A integrativa ela é muito utilizada, né, porque é justamente aquela em que a gente faz a seleção dos artigos teóricos para a nossa pesquisa, em que a gente escolhe os artigos que são o estado da arte, que a gente consegue fazer, né, por um período. Vou só escolher os artigos dos últimos 5 anos ou dos últimos 8 anos. Né? Como é que está o estado da arte? Né? Como é que estão os resultados dos trabalhos recentes sobre o meu tema? Né? Então, isso que você fazer o estado da arte, é você fazer levantamento bibliográfico dos trabalhos que foram feitos recentemente sobre o seu tema. Então, você consegue saber até onde já se sabe sobre o tema que você está querendo estudar. Tá? Então, você fazer o estado da arte para o seu projeto de pesquisa é super importante. Por quê? Porque com o estado da arte, você consegue, inclusive, fazer uma boa justificativa. Tá? O outro professor já falou sobre justificativa com vocês. Certamente ele deve ter comentado sobre isso, da importância de fazer uma revisão bibliográfica extensa, antes de, inclusive, você escrever a sua justificativa. Porque aí você vai conhecer bem sobre o seu tema, você vai saber bem quais são as lacunas do seu tema. Né? Então, fazer o estado da arte do seu tema de pesquisa no referencial teórico é essencial. Tá? Só que o ponto é assim, essa revisão integrativa, normalmente você não coloca quais são os critérios que você usou para considerar ou não a escolha dos artigos, diferentemente da revisão sistemática. Por isso a revisão sistemática é considerada na escala científica a melhor, né? Porque você consegue detalhar exatamente, né, qual era o teu universo de artigos, quais foram os critérios de exclusão dos trabalhos ou de inclusão, né, os descritores. Então, você consegue fazer todo aquele detalhamento para que um outro pesquisador que queira reproduzir a sua revisão, ele consiga. Né? Porque a pesquisa tem muito isso. A pesquisa científica de valor é aquela em que outro pesquisador vai conseguir reproduzir bem a sua pesquisa. Então, ela tem que ser bem escrita, ela tem que ser bem detalhada. Né? Então, aqui na metodologia, a gente tem que se preocupar com isso. Quanto mais detalhe da metodologia, melhor. Tá? Então, inclusive lá no projeto, gente. Não espere para detalhar só quando estiver fazendo o TCC, estiver fazendo a dissertação ou a tese. No projeto, para você conseguir a sua vaga de mestrado e de doutorado, você já precisa saber detalhar bem a metodologia do trabalho que você quer fazer. Tá? Um outro procedimento técnico que é muito importante, que é muito utilizado, é justamente a pesquisa documental. Tá? O que é a pesquisa documental? É a busca por documentos oficiais, por leis, por carta, por jornais, fotos, registros, todos os documentos que você pode levantar relacionados ao seu tema. Né? Porque você pode fazer uma pesquisa
justamente com base, né, nas informações existentes nesse material. Tá? Por exemplo, o primeiro contato que eu tive com pesquisa científica foi justamente auxiliando um dos meus irmãos, que é historiador da Fundação Getúlio Vargas, na época que ele estava no mestrado. Eu me tornei eu era graduanda ainda, e me tornei assistente de pesquisa dele, pesquisando em jornais, lá na Biblioteca Nacional. Né? Então, foi o primeiro contato que eu tive com a pesquisa documental, né? Em que a gente olhava os jornais lá do início do século XX, né? Sobre o Rio de Janeiro. Então, essa busca por documentos, por jornais, por leis, né? Quem é da área de direito aqui, né, que vai fazer o levantamento das leis para poder escrever seu projeto, você está fazendo uma pesquisa documental. Tá? Então, vocês têm que ficar sempre atentos, porque certamente muitos de vocês vão estar utilizando esse procedimento, tá? na pesquisa, e muitas vezes vão se esquecer de escrever. Tá? Então, é uma das etapas que deve constar lá nos seus objetivos, né? Essa identificação de documentos, de leis, né? Ou de jornais, né? Dependendo de qual é o seu tema. E aqui, na parte metodológica, você vai precisar botar que você vai fazer uma pesquisa documental. Levantamento estatístico é um outro procedimento. Então, assim, quem é da área de economia, quem é da área de educação, quem é da área de saúde, né? Certamente, para você escrever sua problemática, né? Ou depois para você fazer a elaboração, né, do seu trabalho, você vai precisar apresentar dados sobre o seu problema, né? Você vai precisar depois mostrar informações, né, atualizadas sobre esse problema. Então, você vai precisar, certamente, fazer um levantamento estatístico sobre informações estatísticas já existentes sobre o seu tema em análise. Tá? Então, por exemplo, que é da educação. Quantos alunos estão matriculados na escola pública? Né? Quantos alunos cursam... quantos alunos fizeram o Enem esse ano? Entendeu? Todas essas informações, que é da área de economia, né? Deve estar atrás dos dados relacionados à dívida pública, né? À política monetária, ao câmbio, né? Todos os dados estatísticos. Então, as pessoas que vão atrás de dados no IBGE, no Banco Central, no INEP, no Ministério da Saúde, no IPEA, buscando dados estatísticos para compor o seu projeto de pesquisa, assim, eu acho que um projeto de pesquisa em que a problemática consiga trazer informações, assim, estatística, dados, eu acho que enriquece demais a problemática. Você consegue mostrar para o teu leitor exatamente o tamanho do seu problema, né? Então, se você é da área de educação, você consegue trazer dados sobre evasão escolar, né? Ou então sobre a redução das matrículas de crianças no seu município, né? Então, você trazer informações estatísticas para o teu problema de pesquisa no seu projeto é muito importante, tá? E depois também para a sua pesquisa como um todo. Então, se você vai fazer esse levantamento de dados para compor a sua pesquisa, né, então você vai estar fazendo esse procedimento que é o levantamento estatístico. Um outro procedimento, né, quem é mais da área da economia, da estatística ou da engenharia conhece aqui, que é a modelagem estatística, né? Então, você elabora um modelo estatístico, uma regressão, né? É importante estar sempre bem detalhado na metodologia, né? Você apontar qual é o modelo que você vai utilizar para analisar os seus dados, que variáveis que você pretende analisar, que base de dados você vai estar utilizando, né? Então, quanto mais informação você colocar, vai ser melhor para o professor da banca entender o que você pretende fazer, né? E é bom também você sempre também explicar por que aquele modelo você está escolhendo,
tá? Não é um outro. Normalmente a gente faz essa justificativa utilizando um trabalho semelhante, né? Então, esse modelo é mais apropriado, né, conforme também podemos observar no trabalho tal. Né? É bom você também usar essa similaridade com outros trabalhos, né, parecidos com o que você deseja fazer, para também justificar a utilização do modelo escolhido. Né? Então, por exemplo, eu usei o modelo Logit na minha tese, e usei como base de dados a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. Né? Eu analisei variáveis, né, como sexo, nível de escolaridade, grande região, presença de crianças no domicílio, renda domiciliar per capita. Então, isso tudo estava detalhado na minha metodologia. Tá? Então, quanto mais você conseguir, porque o processo, gente, de elaboração do projeto é um processo em que você vai vislumbrando a sua pesquisa. Você vai conseguindo entender, né, e vai conseguindo pensar como que a sua pesquisa ficaria quando ela estiver pronta. Né? Então, assim, quando a gente pensa nos objetivos, né, qual seria a estrutura dela? Quando a gente pensa aqui na metodologia, então, que métodos eu vou utilizar para cada etapa da minha pesquisa? Né? Então, é importante vocês fazerem esse exercício, sabe? De pensar a pesquisa como um todo, de pensar o trabalho como um todo, ainda na elaboração do projeto. Sabe? Ter esse cuidado, porque quanto mais você consegue vislumbrar como que vai ser sua pesquisa, como que vai ficar a sua dissertação lá na frente, como que vai ficar o seu TCC, como que vai ficar a sua tese, sabe? Mais robusto fica o seu projeto hoje. Mais você consegue colocar elementos dentro do seu projeto e esses elementos começam a fazer sentido. Porque o projeto interessante é aquele que é todo encadeado, todo bem encadeado. Né? Então, você vai ter um problema, então você vai ter objetivos, né, para poder estruturar o seu trabalho, né, para poder responder aquele problema. Né? Aí você tem que deixar claro quais são os métodos, como que você vai fazer. Porque a banca, né, que vai analisar seu trabalho, ela tem que perceber que a sua proposta do projeto ela é crível, que você vai conseguir fazer dessa forma que você está propondo. Né? Então, você passar essa credibilidade, você passar esse conhecimento é importante na escrita e na elaboração do seu projeto. Vamos avançar aqui nos outros procedimentos. Né? Tem experimentos controlados também, que são muito voltados para que é da área de saúde, né? São experimentos realizados normalmente com animais para verificar a eficácia de algum tratamento, ou medicamento ou tratamento. Né? Normalmente aplica num animal, não aplica no outro, né? E vai fazendo um animal com teste, o outro com controle. Né? Eu também tenho observado o aumento desse tipo de procedimento na área de engenharia com trabalhos ligados à inteligência artificial. Né? Também tenho começando a observar esse movimento. Né? E quem é dessa área também é o mesmo procedimento, né? Você tem que detalhar ao máximo, né, o seu experimento, né? Como é que você vislumbra que esse procedimento vai ser executado. Né? E quem é da área de humanas, né, tem muito assim, esse procedimento que é da análise de conteúdo, é queridinho, né, de vários programas, né, vários professores gostam muito desse procedimento. Né? Não é um procedimento muito simples, você é uma análise de conteúdo. Por quê? Porque é uma análise que você vai ter que organizar e sistematizar conteúdo, mas que foi captado em entrevista de opinião, ou que você captou em livros, em jornais, documentos, e você tem que organizar todas aquelas informações, né, de forma que façam sentido. Né? Então,
é uma análise que é muito interessante, é um procedimento que ganhou também, né, muita importância, vi muita gente utilizando ao longo dos últimos anos. Então, assim, mas é um procedimento em que você, quando você começa a pesquisa, você tem que ter ciência como que você vai conseguir, ao final, sistematizar as suas informações, tá? Por quê? Porque você tem que saber, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista, né, com várias pessoas, aí você vai ter, ao final da sua pesquisa, você vai ter 30 entrevistas, todas com perguntas, né, abertas, em que você vai ter que organizar todas aquelas respostas para poderem serem sistematizadas e apresentadas na sua pesquisa. Então, é um tipo de procedimento que demanda tempo e conhecimento, sabe? Você tem que entrar sabendo do nível de complexidade para poder também elaborar esse tipo de procedimento. Meu conselho, assim, para quem pretende fazer análise de conteúdo, que estude bastante e que o número, se for com entrevista, né, que você não faça um número de entrevista muito elevado, porque senão você pode ter dificuldades depois na hora de fazer essa sistematização, porque você tem que ter unidade de registro, você tem que ter categorias, né? É um procedimento que não é trivial, tá? Então, estudem bastante, vale a pena, né? Muitos orientadores gostam desse tipo de análise, né? Então, mas você tem que entrar sabendo, né, dos riscos, mas você consegue, claro, você se preparando, você consegue fazer o trabalho. E a principal autora, né, desse tipo de procedimento é a Lawrence Bardan. O primeiro trabalho dela foi de 1977. E, para finalizar aqui, a gente tem o estudo de caso, né? Também que é um método muito utilizado, né? Porque é um método em que você faz essa pesquisa, seja através de roteiro de entrevista, seja através de questionários, para você poder conhecer melhor um determinado público-alvo que você deseja pesquisar, tá? É um procedimento que eu vejo assim, em quase todas as áreas de conhecimento, né? Nas áreas humanas, sociais, saúde, né? Utiliza esse tipo de procedimento. Né? É bom assim quando você quer estudar um grupo específico. Né? Então, por exemplo, analisar os estudantes entrantes no curso de Psicologia da FRJ em 2023. Um exemplo aqui para vocês. Quais são as origens e principais características sociodemográficas desse grupo? Então, é um grupo que você vai lá, você vai fazer entrevista com vários alunos, vai fazer, né, ou um roteiro de entrevista, ou você pode fazer um questionário com perguntas fechadas e abertas, e você vai conhecer melhor quem são essas pessoas, de onde elas vieram, né, por que escolheram esse curso. Né? Então, isso é um estudo de caso. Né? Você pode fazer também na área de saúde, né, conhecer pacientes com determinado tipo de doença. Né? Então, é um procedimento que é utilizado em várias as áreas e vale muito a pena vocês conhecerem um pouco mais e podem utilizar mesmo. Tá? Um outro item que às vezes o edital pede para vocês, principalmente se você quiser fazer um estudo de caso, né, é assim, é você apresentar qual é o seu universo, tá? De participantes, né, ou de informantes na sua pesquisa e qual vai ser a sua amostra, quem serão as pessoas efetivamente pesquisadas. Então, ali, a seleção do seu universo, por exemplo, aquele exemplo anterior dos estudantes de psicologia entrantes da FRJ. Então, no meu universo vão ser todos os estudantes entrantes, né, no curso da FRJ. Mas eu vou conseguir fazer minha pesquisa de estudo de caso com todos os estudantes? Vamos supor que entraram 80 estudantes de psicologia. Eu não preciso entrevistar os 80 para poder conhecer o perfil deles. Então, eu vou selecionar uma amostra, né, que vão ser, por exemplo, 20 alunos.
né? Então, você pode descrever isso. Não, a amostra vai ser composta por 20 alunos, 25 alunos, escolhidos. Aí você coloca os critérios. Eu vou escolher metade homem, metade mulher, faixa etária diferente, cor ou raça diferente. Aí você estabelece, né, vários critérios e você detalha também na sua metodologia que critérios que você está pensando, né, para fazer essa seleção da amostra, tá? Porque, assim, gente, pesquisa científica sempre tem que ter uma justificativa, né? Então, se você está, né, a questão da amostra aqui que a gente está colocando, você tem que dizer por quê, né, que você está querendo a amostra daquele jeito. Você fala, não, eu quero fazer uma amostra que ela seja representativa da população. Então, se a população, vamos supor, tem mais mulher do que homem, você pode botar uma amostra um pouquinho mais mulher do que homem, né? Se a população tem mais pessoas de cor ou raça preto ou pardo do que branco. Então, você pode fazer uma amostra com essas características. É tudo questão de você conseguir explicar, tá? Além dos procedimentos, né, além da natureza da pesquisa, do método, tudo isso que a gente já colocou, um outro ponto que é muito importante são os instrumentos de coleta, né? Principalmente quando você for fazer um estudo de caso. Então, os dois principais instrumentos de coleta são os questionários e os roteiros de entrevista. Mas como é que eu escolho? Questionário ou roteiro de entrevista, né? O questionário, você pode montar um questionário para fazer essa pesquisa com perguntas abertas e fechadas quando você precisa entrevistar um grande número de pessoas. Tá? A amostra precisa ser grande, precisa ser robusta, né? Então, o questionário é mais aplicado nessa situação. Agora, se você pode pesquisar poucas pessoas, ou se a sua pesquisa, ela, na realidade, você precisa entrevistar pessoas, vamos supor, de diferentes cargos, né, ou de diferentes situações, o ideal é que você faça roteiros de entrevista, né? Então, os roteiros, eles são mais adaptáveis. Então, você pode, por exemplo, quem é da área, né, de educação, você pode fazer um roteiro de entrevista para o professor, você pode fazer um roteiro de entrevista para o coordenador, pode fazer um roteiro de entrevista para o aluno, né, dentro do seu tema de pesquisa. Então, você pode fazer vários roteiros, saber a visão de cada um, né, desses personagens, né, na sua pesquisa. Né? Você não precisa fazer um monte de questionário e saber só a opinião dos alunos, ou fazer, né, questionário, só entrevistar os professores. Não, você pode fazer roteiros de entrevista e saber como os diferentes personagens avaliam aquele seu tema, né, com diferentes perspectivas. Fica muito interessante. Tá? Tudo é questão assim, como você quer, como responder, né, a sua pergunta de pesquisa, qual seria a melhor estratégia. Né? O questionário também, assim, voltando um pouquinho, perguntas abertas ou fechadas, tem que tomar um pouco de cuidado também de não ter muita pergunta aberta, né? Você limitar a quantidade de perguntas abertas, porque se tiver muita pergunta aberta, você vai cair naquela questão da análise de conteúdo. Mesma coisa o roteiro de entrevista. Se você for entrevistar muitas pessoas, não vou só entrevistar aluno, né? Então, eu vou entrevistar 30, 40 alunos com o mesmo roteiro de entrevista. Eu vou querer sistematizar essas informações, então você vai precisar também fazer uma análise de conteúdo. Tá? Então, você tem que saber o momento de utilizar o roteiro de entrevista, né, que eu considero mais adequado para perguntas abertas específicas para grupos pequenos, para você não ter depois tanto trabalho de sistematizar essas informações, tá? O questionário, você fazer perguntas abertas e fechadas quando você precisa entrevistar um grande número de pessoas. Você faz só um questionário, né? E você manda, e você encaminha para um grande número de pessoas. Tá? Agora sim, está caminhando para o final, né? O que é importante?
assim, que eu acho assim, que vocês precisam mesmo, né, se debruçar, se preocupar, né? Vocês precisam relacionar todos os objetivos específicos aos procedimentos técnicos que eu mostrei para vocês, tá? Então, essa, né, relação, né, entre o que você listou nos seus objetivos e entre os procedimentos técnicos que você vai escrever na sua metodologia, precisam ter uma relação, tá? Então, eu montei aqui uma figurinha para vocês, para dar exemplo. Então, por exemplo, se lá não tem objetivo específico, né, você tem lá, identificar estudos acadêmicos nacionais e internacionais sobre o seu tema, né? Aqui na metodologia, na parte de métodos, você vai ter que ter um método levantamento bibliográfico, tá? Necessariamente. Um outro objetivo específico, buscar informações sobre estatísticas sobre o meu tema, né? Então, você aqui na parte metodológica, você precisa ter um método de levantamento estatístico. Você tem que mostrar como que você vai atingir o seu objetivo. Então, para mostrar como você vai atingir esse objetivo, você precisa apresentar qual vai ser o método. Então, você precisa se preocupar em primeiro fazer uma relação completa dos seus objetivos específicos, de cada etapa da sua pesquisa, para depois você conseguir também escrever todos os métodos, né? Aqui eu coloquei mais 2 objetivos, né, que é verificar leis, normas e documentos publicados relacionados ao tema, né? Qual seria o método correspondente? Uma pesquisa documental, né? E, por último, aquela que eu dei como exemplo, que foi o estudo de caso. Então, o seu projeto ele precisa estar coerente do início ao fim, tá? Então, essa coerência começa lá na problemática, no problema, passa pelos objetivos e vai também precisar estar coerente aqui na parte metodológica. Porque, como eu falei para vocês, normalmente, a escrita, né, que eu falei para vocês lá no início, normalmente, a seção de metodologia dos projetos de pesquisa são escritas de forma insuficiente, né? Normalmente, é muito pouco detalhado. Vocês precisam se preocupar em detalhar mais. Vocês precisam estudar mais metodologia. Eu entendo que exista essa falha, né, no conhecimento de várias graduações, né, que não ensinam de forma suficiente para os alunos, mas vocês precisam se debruçar, se vocês querem entrar com mestrado, se vocês querem entrar com doutorado, em fazer um projeto com os procedimentos metodológicos completos, tá? Então, existe muita... assim, você tem que se preocupar em escrever todos os elementos que vão compor a sua metodologia, né? E também não confundir os objetivos com os métodos, né? Os objetivos você vai sempre identificar, buscar, verificar, né? Entender, como estou mostrando para vocês, né? E vários outros verbos, né? E ações, né? Que o professor já apresentou ontem. E os métodos não, os métodos é o que você vai levantar, é o que você vai pesquisar, né? Então, não confunda métodos com os objetivos, né? E detalhe, por favor, ao máximo a sua metodologia, né? Quanto mais você conseguir detalhar, né, melhor para a banca conseguir entender que a sua pesquisa é viável. Tá? Muito obrigada, gente. Vou deixar aqui também no final para vocês a minha página lá no Instagram, que é Orientação Acadêmica. Obrigada.